Chá, é chá, é telhado. Chá, é chá. Não é no terraço, Não é no telheiro, nem no alpendre. é no telhado. O quê? Chá no telhado. Olá, David. Olá, Inês. Estamos Bem-vindo aí. a mais um episódio. Mais um, mas um bom. Um Grandalhão. grande episódio. Estamos a gravar terça, final do dia, que não é muito comum, não é? Pois não. Mostra o quão E ainda importante. é de dia, Ainda é dia. o que te Boa. faz tão feliz. Tempo chato, mas dia. Mas dia. Mas que mostra ao mesmo tempo a importância que o podcast tem para nós, não é? É verdade. Tipo, Nós, faça chuva, faça sol, independentemente Estamos aqui. do dia, da hora. Estamos aqui cá. e hoje, bem, que presença. Estou aqui a sentir a Eu boa acho energia. que vai ser um dos melhores episódios de sempre. As expectativas. Mas quando nós achamos, já não temos mais convidados, tipo, que acrescentem, estamos sempre a repetir e depois surgem estas surpresas. Ora, não aí é? está. E vais começar tu. Mulher, tia, empresária e madrinha do David, não por esta ordem de importância. Começou a dar os primeiros toques profissionais como ajudante de cabeleireira, onde tratava da manicure e das lavagens de cabelo. Só não sabíamos que isto era um mísero aquecimento para o seu próprio império. É verdade, o pequeno negócio, começou na sua cozinha, rapidamente cresceu de forma exponencial e hoje é a fundadora, a diretora e tudo da iStrong, uma empresa de produtos alimentares congelados para hotéis, restaurantes, cafés, catering. No site não diz mais nada. Para celebrarmos o 25 de Abril, não trouxemos apenas uma mulher emancipada e empreendedora, mas também alguém que se sente efetivamente livre, que adora sair, dançar, ir ao teatro e de transportar droga do Algarve para a Espanha. Pois é, já foi presa, já fez parar um avião, já correu atrás de um caixão e com tantas histórias boas decidiu abraçar espetáculos de self-telling, onde pouca gente acredita na veracidade dos episódios. É isto que vamos confirmar hoje com a nossa querida e poderosa Marisa Duarte. Bem-vinda! Bem-vinda! Obrigada. Obrigada. Está tudo certo ou não? Tudo certo. Pá, temos aqui, Aqui, a fazer... quer dizer, com esta introdução, é uma grande responsabilidade. Não, as expectativas lá em cima. Pois, e agora? E agora estás tramado. Aliás, nós começamos sempre com uma pergunta... Há muita coisa para explorar aqui na apresentação, mas começamos com uma pergunta chata que é: ouves o podcast? Sim, não todos os episódios, mas sim, há alguns, de vez em quando sim. Ouviste dos teus sobrinhos? Sim, Para aí? dos meus sobrinhos, mas já ouvi Sobrinho, mais. só vem um, a outra ainda não foi Sim, convidada. sim, mas já ouvi outros. O tema, às vezes, quando é muito interessante, eu gosto de ouvir. O afilhado não interessa muito. Agora o O sobrinho... afilhado está em todos. Não, claro, ele está em todos. Mas também o Aliás, afilhado tem conteúdo infinito na internet. Não, mas não é? confesso que no início ouvia todos, não é? Depois Percebeste que não acabei- acrescentava normal. muito? Não, agora não é nada disso. Foi mais pela novidade, obviamente, e agora de vez em quando ouço pelo tema e gostava de ouvir mais, sim. Pronto, então. Este vais ouvir. Este vai Depois ser de bom, editar este vai para ver ser se bom. correu bem ou não. Boa, olha, nós temos aí uma rubrica muito chata que é o Pódio de Ódio. Pódio de Ódio. Então, para quem não sabe, que é quase o teu caso, não é? Temos aqui 3 perguntas chatas, mas mesmo, que não tens de responder. Tens de dizer qual é que odeias mais, menos e mais ou menos. Temas um bocado difíceis de gerir. Cabeludos. Exato. Portanto, não tens de responder. Se quiseres, podes responder, mas não é Claro. obrigatório. Tens de dizer qual é que odeias mais, menos e mais ou menos. E começo eu. Madrinha, se és tão boa cozinheira, como as pessoas alegam, por que raio decidiste investir simplesmente em fritar croquetes? Era falta de confiança? Não tens de responder. Arrancamos já para a segunda. Marisa, sabemos que és fã de terapias holísticas. És daquelas que as energias sobem à cabeça e passam a sentir-se capaz de tratar também? Ou quando te sentaste na cadeira do médico em vez da do paciente, foi pura distração? É para as coisas que vocês sabem. Terceira e última. Esta é mazinha. Madrinha, és um exemplo de empreendedorismo, de sucesso e de resiliência. Achas que solteiro e sem filhos também chego lá? Pá, 3 perguntas chatas, 3 temas chatos, que é início de negócio, esta questão da tua distração, que sabemos que és uma pessoa muito distraída. Muito distraído. Pá, e de onde é que vem esta capacidade de dedicar-se ao trabalho, não é? Se calhar tens aqui algum tempo livre extra, ou não? Não vou poder divulgar tudo, mas Dentro do possível. dentro do possível. Qual é que foi a primeira?
A piada do já que cozinhas tão bem, porque é que foste só fritar croquetes? Porquê é que não abriste um restaurante? Não abriste Ok. assim Epá, uma boa quiche? eu não sei se eu cozinho assim tão bem. É a informação que temos. E eu posso comprovar agora. Não sei se é me transversal. olha, não de todo me estava a ver cozinheira. Porque inicialmente foi o que eu fiz, não é? Comecei com uma brincadeira, o negócio começou com uma brincadeira de 6 rissóis de camarão. E por acaso tem esta piada, é verdade, e acho que contar essa história. Mas esta questão do cabeleireiro vem antes, certo? Sim, eu sou tua madrinha porque eu ajudava no cabeleireiro da tua mãe. Não sei se podia dizer isto. Claro que podes. Aliás, porque é que ela é madrinha? Porque era empregada. Exato. Não, brincava. Então, mas foi a tua primeira experiência? Foi esta... Não, a minha primeira experiência foi, eu queria emagrecer e precisava de comprar uns produtos, uns cremes para emagrecer aos 16 anos. E eu não tinha dinheiro. E então descobri um senhor que precisava de pessoas no verão para apanhar alfaces. E eu andei a apanhar alfaces no verão para comprar os cremes para emagrecer e não emagreci. Mas o conceito de apanhar alfaces já deve ajudar a emagrecer, porque Também trabalho podia ser físico, por aí. não é? É melhor que os cremes. Exato. Não, mas então depois como é que foste parar ao cabeleireiro? Ou amiga da minha mãe? Olha, já sei, agora lembrei-me, porque nós chegávamos da missa e íamos para o cabeleireiro da tua mãe para a palhaçada. Pois, Íamos para a faz sentido. palhaçada, aquilo era só palhaçada. Há quem vá tipo ao café, depois do trabalho. É, nós Depois da íamos- missa, vai-se para o cabeleireiro. Até que a tua mãe deve ter dito, aquela se calhar podia ajudar-me. E eu estudava e sempre queria ter o meu dinheiro, a minha independência. Comecei logo a ser empreendedora nessa Empreendedora altura. desde Quer dizer, cedo. nessa altura ainda era só... Sim, mas já era com essa visão de querer ter o teu dinheiro Sim, e sim. fazeres Então, a tua vidinha. não sei se nós conversamos, não me recordo assim do pormenor, mas comecei depois. Mas eu sei que foi porque nós, sempre que vinhamos da missa, nós tínhamos as pessoas do salão Pois, a rir, passar acredito. miúdas, não é? Vínhamos com aquela frescura toda. e portanto, e a tua mãe também achava alguma piada. Mas isto nós com que estarmos lá. idade? Pá, eu acho que tinha 16 anos. Por aí, 15, 16. Foi mesmo nessa altura. Uhum. E depois, então, e agora como é que é o salto para o croquete? Ou para os 6 rissóis que estavas a contar? Pronto, então eu ainda estudava e que foi uma brincadeira. Isto foi mesmo uma brincadeira que eu olho para trás e nem sei como é que ainda cá estou, porque foi uma amiga minha que disse: olha, podias-me fazer 6 rissóis de camarão. Eu nem sabia fazer rissóis de camarão, mas não sei, mulher desenrascada. a minha avó é que fez comigo os rissóis de camarão. Aquilo começou a escalar, começaram a aparecer encomendas, a minha tia tinha algumas pessoas conhecidas e que eu comecei a olhar também para o negócio, porque eu, além, depois do cabeleireiro, eu não sei se era em simultâneo, não me recordo, mas eu, depois do cabeleireiro, eu também distribuía queijos frescos na Costa da Caparica. É sempre meio aleatório, não é? Sim, Tipo, sim. parece que é meio gozado. O que é que vem estas- aí? Tipo, Exato. isto parece meio humor, que é tipo, onde é que eu vou pôr, onde é que eu vendia queijo? Pode ser na Exatamente, costa, vá, exatamente. vendia Não, queijo na mas costa. era. Eu sei que sim, mas tem piada que é sempre meio Espera, aleatório. andava a vender havaianas em Vila Real, não é? Tipo, é sempre meio aleatório. Pá, e se calhar, eu acho que comecei a olhar para o negócio de uma forma diferente, não é? Mas também não ia fazer concorrência à minha amiga, que era a Cristina. Pensei, vou ter que arranjar aqui um negócio que não seja de queijo. Sim. E acho que depois surgiu essa ideia na altura, mas como uma brincadeira, não era tipo Sim. agora Um negócio para a se diz vida. ser uma empresária, até porque eu ainda estudava na altura e portanto isso nem estava nos planos, foi uma brincadeira. Só que eu comecei talvez porque tenho alguma facilidade em falar com as pessoas, eu comecei a abrir clientes pequeninos. Já fiz 6 rissóis, quero mais Exato. alguns. Não, e depois começou a escalar e então houve um belo dia que eu estou a fazer lá todos aqueles salgadinhos e aparece a Azai da altura, não me lembro o nome, disse, olhou para as instalações que eram básicas, lembro-me que o teto era de madeira, portanto aquilo era completamente ilegal e eles disseram, olha, vamos selar-lhe a porta. Mas não era em casa, já era nas Não, instalações. era numas instalações, mas que não havia... Sim, não era certificado. Não era como- certificado, não era... E, portanto, eu depois percebi porque é que eles apareceram, porque eu já comprava máquinas Pois. para facilitar e houve um parafuso que caiu num croquete e houve uma pessoa que ao comer um croquete partiu um dente e fez queixa. Depois não percebo.
Mas eles foram muito porreiros. Eles disseram, fica com a porta selada, mas não havia selo nenhum, não havia nada, continuei. Mas percebi que tinha que tomar ali algumas decisões e então fui procurar, não foi a primeira, foi com uma amiga minha, andávamos quase de porta em porta a perguntar, porque isto agora parece mais fácil, mas antes não havia net, nós não tínhamos a facilidade de encontrar as moradas, Sim, os contactos. os negócios. Ela aquilo falou que com existe, alguém que não é? lhe disse, fomos as duas para uma fábrica, não foi a fábrica que ficou, aquela depois entretanto ela fechou. E posso-vos dizer que ainda hoje trabalho com a fábrica que faz as nossas receitas e a nossa marca. Pois, mas são as uma receitas família. são vossas. São uma família para nós, são gente que trabalhamos Sim, já há é muitos anos. continuidade. Sim, mas pronto, o negócio era pequenino na altura, muito pequeno. Depois, efetivamente, já estava legal. Mais ou menos. Mais ou menos. Muitas aspas. Muitas achas que eu também ainda distribuía num carro sem frio? Era tudo ilegal na altura. E aí é que eu ganhava bom dinheiro. Não tinhas de pagar Pois nada, é. né? Acho que isto já prescreveu, já posso falar. Já. Agora sai caro, não é? Ter um Só negócio que aberto. depois isto tem uma história muito, muito linda. Porque, entretanto, eu achei que, não é aqui, como eu não gosto da minha rotina, isto não podia ser só isto. Um dia vi passar uma caminhoneta, uma carrinha, com uma publicidade com os donuts. E talvez, já não me lembro, bolas de Berlim, alguma coisa assim. Isto era giro também acrescentar, já que eu já nem estava a fabricar, portanto... Era só comprar. Entretanto, eu pedi ao senhor da carrinha, olha, pode-me dar o contacto, tirei da carrinha. Ele falou assim de uma forma até vulgar, não me ligou nenhuma. E eu fui ter uma empresa. Pronto, tive a primeira reunião com o diretor-geral, ele apaixonou-se por mim e eu por ele, mais tarde. E pronto, e ele abriu-me todas as portas, ele deu-me muitas oportunidades, era uma empresa espanhola que já tinha uma dimensão muito interessante, depois até tive um projeto com ele e com o dono mesmo da empresa, à parte do projeto que eles tinham, e pronto, e as coisas depois evoluíram bastante, mas... também tenho de ser humilde que tive ali aquela ajuda. Sim, mas isso é aquela coisa, a sorte também se conquista, não é? Claro, Porque claro, senão... claro. Ele deu uma É esse teu oportunidade. jeito com as pessoas e que também, Sim, mas também foi- te abriu essas portas, não é? Claro, se calhar se eu não tivesse ido parar lá, se eu não Claro. tivesse disponibilizado porque ele tinha um projeto que me apresentou e eu aceitei o desafio. E aí as coisas depois mudaram, não é? Depois conheci clientes maiores, até porque eles já tinham os clientes daquela empresa e o nosso projeto à parte foi-me apresentado toda aquela base de dados de clientes para eu trabalhar num outro projeto e pronto, aí foi Juntar Mas foi logo aí nessa juntável. altura que surgiu a iStrong ou foi mais tarde? Não, primeiro a empresa era em meu nome individual, mas eu, já com as minhas ideias muito à frente, entre aspas, mas que sim, que eu queria sempre inovar um bocadinho, eu pensei, eu vou ter que criar uma marca independentemente se a empresa é em nome individual. Então, ainda existia o contribuinte em nome individual, mas a marca, eu um dia lembrei-me, estava em Belém, olhei, não sei, um café, alguma coisa que tinha, qualquer coisa strong, e eu criei essa marca. E logo a seguir eu fiz um site dos produtos da outra empresa que era gigante e que não tinha um site, os vendedores da empresa, porque na altura, isto agora é normal teres um site. Começaram a aparecer os primeiros sites. Sim. Epá, na altura eu gastei 4.000 euros no Pois. site, assim uma loucura. Sim, agora um site... E então o consegue-se diretor grátis. dizia, olha, tenho os vendedores todos a apresentar os produtos com o teu site, quando aquela empresa era gigante, portanto eu queria sempre estar ali estar um à bocadinho à frente, apesar de a minha estrutura era muito mais pequena do que era uma empresa espanhola, já Sim. quase uma multinacional, é uma coisa mesmo em grande. E foi assim, mais ou menos que as coisas começaram. as coisas E começaram. começaste mais por cafés, porque isto é muitas indústrias, muitos Sim, mercados. quando eu estava sozinha, comecei lembro-me a primeira vez na vida que fui decidir fazer prospeção de mercado. Olha, este tem bigode não, este tem arte não. Agora olha uma água, se faz favor, vinha-me embora. Quer dizer, isto foi tudo um processo, não é? Porque eu não tive formação nenhuma, foi tudo por curiosidade e depois, claro que, como me perguntas e bem, se eram só aqueles mais pequeninos, sim, depois desse projeto já tinha o aeroporto, já tinha estruturas assim um bocadinho maiores
porque também me foi dada essa oportunidade. Claro. E hoje em dia, onde é que nós podemos estar a comer e dizer, olha, sabes que isto aqui é iStrong? Em que sítios assim mais É assim, clássicos? eu posso generalizar, às vezes os nomes não é muito interessante porque as pessoas não gostam muito, porque o nosso Ok. produto é transformado e às vezes divulgar, há pessoas que ainda querem dizer que são fabricados Sim, Na localmente. própria localmente, cozinha, sim. nem toda a gente, mas sim, hotéis, estádios de futebol, aeroporto, sim, no E geral. foste tu que sempre foste falando com essas pessoas. Foste caminhando, trilhando esse caminho giro. Fui trilhando esse caminho, claro, com algumas pessoas que também trabalharam comigo. Depois, ultimamente, e já com uma plataforma interessante, as pessoas já nos contactam e já nos conhecem. Sim, porque lá está, hoje em Também- dia a comunicação já é feita de outra forma também, Sim, já eu- não é tanto essa prospeção de mercado, esse está na rua, já também há o inverso, não é? Tipo, Sim, e um procurar o investimento também no marketing. Acho que isso é muito importante e facilita um bocadinho. Mas claro, obviamente que isto foi um caminho com algumas dores, não é? Com Pois, algumas claro. dores, até por toda a conjuntura, não é? Temos uma troika, depois temos uma pandemia, depois uma guerra, portanto isto com algumas dores, claro, não vamos florir as coisas. E hoje em dia só. tu ainda sentes que estás muito no campo ou já consegues delegar algumas Já partes do negócio? consigo delegar. Eu acho que às vezes damos uns passos à frente e depois voltamos atrás e funciona muito assim, mas hoje já tenho muito mais facilidade em delegar. A empresa consegue funcionar sem eu estar presente nisso. E já consegues vir gravar podcasts? já sim. podes ir de férias. Já posso ir, sim. Não, e às vezes tenho que me ausentar, não é só férias, não é? Às vezes tenho que me ausentar. Claro. Mas foi difícil. Eu posso até vos dizer que a maior dificuldade foi ser levada a sério no início. Eu lembro-me de uma feira que foi nova, uma miúda, não é? eu Sem lembro. formação, não é? Sem Sem contactos? nome, sem... Sim, imagina, uma vez fui a Paris a uma feira. A história também é engraçada, porque eu era inconsequente, não é? Eu fui, só que nem comprei os bilhetes para entrar na feira. Então cheguei lá, o primeiro dia o segurança estava distraído e eu entrei. O segundo dia vinham sair os senhores, opá, isto juro que é verdade, vinham sair os senhores e eu lá no meu inglês meio baralhado, eu disse, olha, o senhor já veio a sair, se calhar não precisam do bilhete, eu vou falar em inglês, podem-me dar o vosso bilhete? E ele, olha, eu sou português, eu nem sei falar inglês, não sei o que você está a dizer, sou da Madeira, era mesmo consigo. Pronto, eles depois, houve pessoas nessa feira, homens empresários que dizem, mas a menina está aqui a fazer o quê? Isto é uma feira para empresários, o que é que a menina anda aqui a fazer? Anda aqui a passear. As pessoas diziam isto e houve alguns desafios. Eu acho que me tornei na altura, eu sou muito divertida, mas na altura eu acho que a nível do trabalho eu me tornei muito arrogante. É normal. Porque imagina, eu contratava pessoas homens que tinham idade para ser meu pai, não é? E com uma mentalidade que uma mulher não pode, ainda mais nova. E tenho algo, é engraçado que agora, em partilha com algumas pessoas, tinha uma amiga que era diretora-geral também de uma empresa e que hoje somos grandes amigas, ela mora em Braga, e ela partilhou-me algumas dificuldades que teve, até de assédio, e eu acho que por ser uma postura tão rígida e assertiva, ela chegou-me a dizer, havia um grande empresário que ela dizia, tu falas assim com o senhor? E eu dizia, pois falo. Porque era difícil, era muito difícil ser levada a sério e só com uma postura mais rígida Claro. é que tu consegues ser levada a sério. Não, por acaso isso é um bom ponto. Eu ia pegar neste ponto para fazer ponte entre o empreendedorismo, está claríssimo, e para a questão da liberdade que vamos falar daqui a bocado, as histórias todas. Exato. E por acaso ia pegar nisto que se este percurso todo teve mais dores, como tu disseste, graças ao teu género. Já está mais do que correspondido também, não é? Sentiste muitas vezes Portanto, que... existe aqui uma liberdade um bocadinho camuflada, no sentido em que, e eu não senti isso porque eu não pensava nisso. E a minha postura não levou os homens a ter estas atitudes comigo, mas depois sei de histórias
que sim. Ou eu não me apercebi, não sei. Mas não, nunca fui, acho que tive sempre uma postura muito rígida, isso também não foi bom, porque havia uma arrogância, isso depois teve que ser tudo muito limado, porque havia ali uma arrogância para conseguir lidar. Eu lembro-me de ter reuniões com homens com as mãos a tremer debaixo da mesa, mas com uma postura sempre muito vertical e muito segura. E assertiva no discurso também. Assertiva no discurso, mas não era fácil. Sentes que hoje em dia, com as relações que tens, com o nome que tens, já consegues ser mais tu própria no trabalho? Sim. Muito diferente. Houve aqui uma transformação, até porque emocionalmente, por essa postura toda não correu tão bem assim, eu tive que olhar para dentro e fazer aqui um processo ao contrário. E hoje acho que ser humilde e ser mais friendly, ou como é que se pode chamar, acho que ajuda bastante. Mas na altura se calhar foi necessário. Não, claro, exato, e são fases, não é? São fases. Eu era uma miúda e eu punha as pessoas todas. Eu lembro-me um empresário do Norte que eu tive uma discussão com ele numa véspera de um telefonema que ele me fez, uma discussão bem... e no dia a seguir alguém no escritório me disse, olha, o senhor Júlio vai passar o negócio dele todo em Lisboa a um distribuidor. E eu pensei, eu não vou ser de certeza, porque eu fui horrível com ele ontem. E ele ligou-me e disse, olha, eu vou-lhe passar assim, porque só alguém com uma postura que você tem é que consegue fazer um bom trabalho. Claro. É assim, eu não estou aqui a pôr-me como e se fosse o correto, mas naquele dia fui bem interpretada. Eu acho que não é o correto. Eu acho que seres humilde consegues mais das pessoas. Mas na altura foi uma fase, foi um processo. E foi uma forma de marcar a tua posição, não é? Sim, eu era uma miúda. Eu era mesmo uma miúda na altura. E tive que marcar a minha posição com essa rigidez. Então, isto já vão quantos anos de negócio? Só para nos situarmos 27. aqui um bocadinho, pois. É quase Quer dizer, a nossa 27 idade, não a sério. Desde o início, Do desde da aqueles brincadeira. primeiros 6 rissóis. Os 6 rissóis. Sim. Sim, já é muito ano. Foi uma brincadeira. Já foi muito rissol, muito croquete. Nós queremos ir às histórias, que até podemos passar as histórias para Monte Carlo, mas para fechar esta primeira parte, o que é que vem aí a seguir, não é? O que é que projetas para o teu negócio? O que é que pode vir mais? Onde é que nós podemos te Tenho ver? 2 projetos. Vês? E algo Não que vou possas divulgar, contar? não. Nem um nem normal. Também é um motivo para vocês me voltarem a chamar. Pode ser. Projetos pessoais e profissionais, há alguns, sim. Ok. Boa. E, portanto, se me quiserem voltar a convidar, depois de... Boa. E até, também para dar aqui um contacto, para também dar alguma visibilidade. Para contratar a iStrong, é tipo mais para eventos, grandes estruturas, ou tipo para uma festa de anos dá? A iStrong, às vezes isto pode gerar aqui alguma confusão. A iStrong não faz eventos. A iStrong fornece as empresas que fazem eventos. Ok. Ou seja, é B2B. E B2B, exatamente. Sempre para Quer dizer, vendem pode ser B2C empresas. no sentido de se alguém para casa me quiser comprar 2 caixas, eu vendo. Pode ser B2C, mas... Nós sabemos isso, os nossos teatros e os Pois, nossos jantares de não, Natal. aparecem sempre aí Não, salgados. mas aqui, iStrong, estamos aqui com uma grande publicidade. Não, podemos vender B2C no sentido mais... mas não é esse o foco. O foco é B2B, sem dúvida. Em grandes volumes. Sim, até porque as nossas caixas, e não estamos a falar de tudo, não é? Agora já não é só os salgadinhos, já temos uma panóplia de produtos bem Bolos grande. e tudo, sim. Sim, nós agora representamos a nossa marca que representamos, que é espanhola, e que somos exclusivos em Portugal com essa marca, além da nossa marca iStrong, os nossos produtos portugueses, mas a iStrong não faz eventos ainda. Ok, boa. Pronto, então acho que é bom para arrancar para Monte Carlo, não é? Temos sim, agora é que vamos dar aso à imaginação. Monte Carlo! Isto porque há toda aqui uma segunda parte da madrinha que para mim, lá está, é o self-telling, não é? Aqui está muitas histórias. Já vemos um bocadinho a entender na apresentação. Não, aliás, ela nem fechou o pódio de ódio. Pois. Nós nem... Ela fala e bem. Pronto. Pá, queremos histórias insólitas que tenhas para partilhar. Mas diz-nos primeiro qual é que é o nosso jogo. O que é que nós vamos jogar? Vou contar histórias insólitas, completamente disruptivas. Quer dizer, sim. E que
Se calhar há pessoas que pensam que é completamente improvável de acontecer. E nós temos de ser mais ou menos provável connosco, é isso? Sim. Ok, boa. Ok. Pá, muitas histórias boas. Vais trazer quantas, mais ou menos, para termos noção do nosso ranking? 5 por aí. Ok. 5 histórias? Sim. Queres começar em grande? Qual é a primeira história que trazes para cima da mesa? Assim, posso começar pela história que eu já transportei droga para a Espanha. Força, conta. A mulher séria. Olha, a mulher livre. A Estamos aqui. empresária. Não, mas Empresária atenção, em minha defesa, eu não fazia ideia. Claro. É claro. E era no meio dos croquetes, mas ela não sabia. As histórias são muito longas, eu vou resumir. Portanto, o meu primo ficou encantado com a senhora da recepção do hotel onde estávamos hospedados no Algarve e ela convenceu-nos, éramos uns miúdos, para aí com 18 anos, 19, e ela convenceu-nos que podíamos ir à Espanha, nunca tínhamos ido à Espanha. Para nós era encantador passar as fronteiras. Sim, porque antigamente não era tão aberto como é hoje. Sim, né? sim. Sim, e fomos felizes. Estávamos de férias no Algarve com os meus tios, em Cabanas de Tavira, no aldeamento, e não contamos a ninguém. E fomos. Só que na altura Mas o carro era de quem? era do meu primo um Fiat Ok. azul. Ela não tinha carro, portanto ela arranjou Mas forma. ela então também era uma miúda nova. Não, ela tinha 30 e tal anos. Ah. Ela já era Ok, ela era uma senhora. uma senhora. Era uma milf. Para o primo era uma milf. Era uma milf. Ele todo feliz, não é? Ela era Claro. loura. E eu encantada com a loura. Pois, Queria claro. ser como a loura, mais Queria ser velha. amiga da loira. Opa, uma coisa Amiga da maravilhosa. Nós não contamos aos meus tios e depois há aqui um pormenor que é, antigamente, naquela altura, as fronteiras tinham Pois, polícia e claro. tinhas que dar identificação. E nós chegamos à fronteira, pediram identificação. Eu até na altura, acho que contei a história que eu tinha menos de 18 anos, mas o meu primo depois corrigiu porque acho que não podíamos passar a fronteira Pois. menores, eles não me iriam deixar. E portanto passamos a fronteira, para lá tudo ok. Nós felicíssimos, ai, cheirava a Espanha, aquilo era uma coisa assim. Mas aquela As tableta tapas, a as dizer tapas. Espanha com estrelas à volta, Sim, nunca sim, tinha visto. Nunca tinha visto. Só que mas depois ela conduziu-nos a um sítio de terra batida, assim, uma coisa muito estranha de filme, homens todos vestidos de preto, com os walkie-talkies, e a dizer, passem, está limpo, está limpo. Ela a ficar muito Isto é nervosa. bué morangos com açúcar, tipo E eu temporada 2. Juro-te, e eu pensei, aqui há alguma coisa que não está bem. Ela sai muito nervosa e nós ali a olhar um para o outro e pensamos, o que está aqui a acontecer? Ela regressa com uma placa de AX deste tamanho a dizer, eu agora vou-vos contar a verdade, eu trouxe isto, eles não querem e vamos ter que regressar a Portugal com isto. Quando nós regressamos, nós sabíamos que aquilo estava lá dentro do carro. Claro que se fosse hoje, ela levava assim umas chapadinhas e ficava lá. Nós totozinhos lá. Pois, claro, ainda mas por cima depois todos imagina, encantados com a passas as loira. fronteiras e eles mandam-te parar e tu pensas, posso ter aqui a minha vida toda lixada, não é? Claro. Então voltaram a trazer para Portugal. Voltamos. Não bastou uma Não viagem. bastou uma viagem, foram Então, duas. mas não foram presos. Não fomos presos. Por sorte. Por ainda não fui presa ainda. Queremos pôr já isto num ranking de probabilidade do nosso lado ou deixamos as histórias Não, eu todas acho primeiro? que devíamos pôr já. Pôr já, não é? São É 5 assim, histórias. Eu acho que punha ali a meio da tabela. Eu, por acaso punha mais abaixo, porque tem a ver com a idade. Eu se calhar com 18 anos, se calhar acontecia-me o mesmo. Porque é aquilo que tu dizias que sim, tipo, o que é que tu ias fazer? Ias confrontar a pessoa? Também não me estou bem a ver a apaixonar por uma louraça, não é? E... Opa, não, mas imagina, era alguém famoso, estás a ver? Uma amiga de alguém, uma amiga da tua irmã. Tipo... A minha irmã não ia ter amigas que me levassem droga à X Não, para a Espanha. pronto, não é uma amiga real, Não, mas não aqui é? era altamente conheceram-se por 2 dias antes. Claro, nós conhecemos do hotel, ela é muito simpática, Não, muito, claro quer dizer, que sim, não mas- era uma amiga de ninguém, nós fomos Sim, completamente mas- ingênuos, totozinhos, pronto. Aqui... Mas a nível de probabilidade eu punha para em quarto. Pronto, ok. Pode ser? Está bem. Pronto. Acho Ok. que há uma coisa ainda Ok, menos provável. Pronto. Boa história. Ok. Vamos à segunda. Não, o que tem graça aqui era serem muito novos, ainda mais, tipo... E ingenuidade, a piada aqui é ser verdade. Também. É ser verdade. É ser verdade. É mesmo verdade. Pronto, a segunda pode ser quando eu fui fazer biodança em Israel, no deserto, com o grupo da biodança. Só para fazer aqui um parênteses, quem não souber o que é biodança, é a dança da vida, é o resgate das emoções, é assim uma coisa mais de trabalho mais interno e resgate de algumas emoções.
E fui com o grupo, foi interessantíssimo todo aquele cenário de dança de muitos países. Fizemos o Shabat, foi assim uma coisa muito gira, diferente. O Shabat, sim, a Inês conhece bem o Shabat. É o ritual do sábado, na verdade. Não, eu por acaso sei, porque às vezes nos filmes os judeus isso assim falam disso. Sim. Não, Giro. Shabat. Sim. Estava a gozar, afinal já era o único que não sabia. É à volta de uma fogueira muito grande, depois é aquele ritual como Jesus Cristo fazia, que partes o pão e passas aos outros, e aquilo é um ritual muito interessante que eles fazem. A experiência foi gira, mas depois eu aluguei um Panda cor-de-rosa, eu e uma amiga minha. Um carro. Fiat Panda. Ou seja, Não é um panda mesmo. Não, é um urso. Fiat Panda. Imagina, num país completamente estilhaçado, andas com Fiat Panda Exato. rosa. Colocamos a bandeira portuguesa e de Israel e depois eles, quando nos entregam a chave na renta-car, disseram assim, olha, e agora é assim, se entrar na Palestina é batida a tiro. E portanto tu ficas naquela, eu nem sei se eu vou entrar na Palestina. Não sei se a Palestina é para a esquerda ou para a direita. Não sei. Não havia Uma GPS. faixa de Gaza. Não havia GPS, mas foi muito interessante porque nós andávamos com... Não sei se na altura já havia GPS, mas eu acho que não usei. Eventualmente, não foi assim há tanto tempo. Eu estava com um mapa, não me apeteceu olhar para o mapa e parei numa paragem a perguntar onde era o Mar Morto. Consegui meter um muçulmano e um judeu dentro do nosso carro e foram connosco mostrar-nos o Mar Isto é a Morto. Madre Teresa, não É é? verdade, é paz no mundo. Olha, era o que era preciso hoje em dia. Olha, é Não verdade. é? E depois... Mandem-me Fiat Pandas lá É para verdade. Israel. Visitamos o país todo, correu lindamente, até porque tínhamos amigos que também já tinham vindo a Portugal, havia aqui um intercâmbio de biodança e portanto correu tudo realmente. No último dia eu estava muito bem disposta, fui para o aeroporto. Se alguém me disse, eu não me lembro, porque eu realmente dizia, pá, eu consegui meter um muçulmano e um judeu dentro de um carro e agora não posso dizer a palavra terrorista. Disse a palavra terrorista, disseram que eu tinha que entrar numa sala, era mesmo à filme, aquela mesa no meio com um candeeiro assim meio... Para ser interrogada. Para ser interrogada. Aí é bem. Então as perguntas em inglês eram, o que é que teve a fazer no Egito? Quem é que conhece no Egito? O que é que trouxe do Egito? E eu, respondia, não me dizia ninguém no Egito, só fui viajar ao Egito. Depois fizeram radiografias para eu conseguir sair do aeroporto. Tiveste preso. Quanto tempo é que isso foi? Desde que foste chamada para a sala até sair? Pá, aquilo, eu não me lembro, mas foi muito tempo. Eu sei que pelo menos devem ter passado 2 horas. A minha amiga estava em pânico a achar que eu ia ficar lá. Mas não perdeste o voo, Não perdi o voo por muito pouco. por sorte. Por pois. muito pouco. Lembro-me, depois já ia a correr. Eu acho que cheguei foi muito cedo. Pois. Mas eu não estava a ter noção. Eu estava muito descontraída e acho que isso ajudou-me imenso. O que te ajudou foi a biodança, não é? Estavas tão Não, descontraído. mas lá está, eles achavam que eras uma infiltrada. Não sei, eu acho que eles têm medidas de segurança muito rígidas. Eu lembro-me que, por exemplo, não sei se vocês já foram a algum país assim, qualquer elevador que tu entres tens de colocar um código, não podes entrar no elevador e só entrar e carregar no andar, não tens de ter um código. E existem ali muitas medidas de segurança. São países em guerra, não são é? países Constantemente. em guerra, efetivamente. Aliás, tu sentes a guerra dentro das pessoas, mesmo quando não há Medo. guerra. Há ali, não sei bem sem medo, eu senti mais revolta e sede de guerra. Eles têm sede de guerra, eles vivem... Passam aqui as imagens piores, mas até lá vive uma cidade maravilhosa em que as pessoas, agora não sei como é que está, na altura era uma cidade que não dormia, em que as pessoas divertem-se muito, mas também se divertem muito porque têm sempre a consciência que amanhã podem não estar. E foi uma experiência muito interessante. Opa, mas eu acho que isto é mais provável acontecer do que a droga. Porque ia-me acontecendo isto em Marrocos, lembras-te? Quando eu comecei a tirar fotografias no aeroporto e veio segurança a agarrar-me, isto É aconteceu. uma cultura diferente e que se tu não se estás muito descontraído e não Não tomas sabe as algumas... regras todas de cor, Sim, por não acaso é? acho que me tinham dito, mas não levei muito a peito e Claro. acho que aquilo tem de ser levado um bocadinho mais Sim, a eu fui sério. altamente desinformado e no aeroporto estávamos na fila e eles tinham um papelinho. Quando temos de passar o passaporte para sermos aprovados, não é? Tinha lá um papelinho escrito à mão a dizer o que era preciso apresentar. E por acaso era coisas que eu não sabia, que era a morada do hotel onde íamos ficar, o nosso CC, por aí fora. Pá, eu estava um bocadinho longe, peguei no telemóvel, aproximei com a câmera para ver o que é que estava lá escrito.
Bem, mal comecei a ler o que é que estava escrito, tinha tipo 2 seguranças a vir ter comigo, tipo, traz fotografia aqui, de onde é que vem, não sei o que, blá blá, eu só queria ver o que estava escrito, apaga já esta foto, já, apaga da galeria e dos apagados recentemente, apaga já isso, e eu, pronto, desculpe, eu não, acabei de chegar a Marrocos, né, e pronto, aqui ao lado, Claro, aqui ao lado, claro, mas é uma claro. cultura completamente Sim, é uma diferente. cultura completamente diferente e sim, eu acho que... Eu no meu caso em particular, eu acho que teve a ver com o facto de eu ter estado no Egito. Isso deve ter despoltado ali alguma... E a palavra terrorista, não é? Foi ali Sim, o trigger foi, Sim. foi. Sim, pá, Aliás, o meu professor de dança disse logo, pá, tu nunca devias ter dito isso. Eu assim, só respondi, eu meti um judeu e um muçulmano dentro do meu carro, agora não posso dizer terrorista. Eu sou da Eu paz. não posso dizer terrorista, eles iam lá os 2 amigos atrás. estavas com o currículo tão bonito, foste estragar no último Já dia, né? viste, no último Pá, dia. mas eu punha para aí em primeiro ou em segundo. Fomos Na em boa. segundo. Em segundo para Sim. salvaguardar o primeiro. Equilibrar, Boa. sim. Terceira história. Terceira história pode ser... Eu já fiz parar um avião, literalmente. Literalmente. Portanto, eu fui passar a passagem de ano com os meus amigos a Barcelona e eu já estava com alguns sinais de alguma ansiedade. Eu já tinha de ter com uma terapeuta que fazia assim umas terapias muito suaves, que a acupuntura, hoje percebo quando estás num quadro de muita ansiedade, isso ajuda, mas não vai resolver de todo, tem de ser um processo, não é? Sim, sim, sim. E portanto, e eu fui com os meus amigos, a doutora na altura disse, não, mas vai correr tudo bem, e efetivamente fui para lá, correu tudo bem. Apesar de ter ali logo algumas coisas que foram... Se calhar ali teria todo o motivo para ter pânico, porque na noite da passagem de ano parecíamos sardinhas em lata, assaltavam as pessoas, nós tínhamos que agarrar nas malas, e à meia-noite resolveram... Isto era nas Ramblas, e começaram a atirar garrafas de champanhe e a cair em cima das pessoas, e às tantas nós já falávamos uns com os outros, olha, se isto correr mal, se as pessoas fugirem todas na mesma direção, nós vamos em sentido contrário, porque ali efetivamente poderia ser, eu até estava bem ali, eu acho que era um perigo que ali era efetivo para toda a gente, que podia correr mal. Mas fui visitando a cidade e as coisas até foram correndo bem, e eu pensei, pá, afinal estou bem, afinal isto até está a correr... É sempre no último dia, estás a ver? Todas as histórias são do último dia. Sim, entrei e fiquei muito nervosa quando entrei no avião no último dia. Estava descontroladíssima. Os pilotos, as hospedeiras, e acho que havia um piloto que se apercebeu e que me disse, então venha aqui para o cockpit que... Sentar mais resguardada, não é? Não sei, era para diluir ali aquele medo. Há pessoas que acham que isso funciona, mas não funcionou de todo, acho que piorou bastante. E então eu sento-me, eu já estava a pedir ajuda a um amigo meu que não deu grande importância, nós éramos mais ou menos 11, eram 11, e quando o avião começa a descolar na pista, eu começo aos gritos, mas assim, eu não me lembro, imaginem, Pois. aquilo foram 50 minutos, eu lembro-me de 5 minutos, portanto... E mal. Lembro-me aos gritos e tá, as hospedeiras a correr feitas de malucas de um lado para o outro e eu aos gritos. Mas eu queria regressar, porque eu tinha que regressar, Claro. não é? E eu dizia, pá, dê-me qualquer coisa para eu me acalmar, ou para... Como é que tens algum problema de coração, alguma coisa? Não tem para dar nada. E eu lembro perfeitamente disto. Sevilhanas. O amigo meu salta para cima de mim e dizia... Moisés, bate-me, porque eu achava que se ele começasse à chapada, que afinal hoje percebo que não, isso pode ser bem pior, que podia resolver a situação. E ele Quase como acordasses, não é? Sim, mas ele não me conseguia bater, ele não teve essa coragem. E entretanto houve uma altura que eu acho que calmei e disse, não, eu vou conseguir ir, podemos ir. Pá, assim que começava a descolar, salvo seja, a deslizar, a andar na pista, eu voltava a gritar e então eles decidiram que não me iam levar. Não sei como é que aconteceu, já estava noticiado quando eu saí, não sei se vazou para algum jornalista ou alguma coisa, já havia essa notícia a dar nos telejornais. Lembro-me que foi muito mau na altura, agora acho imensa graça, mas na altura foi mau porque o meu nome ecoava naquele aeroporto. Eles diziam o meu nome e o do meu amigo que ia sair comigo. Quando íamos sair, quando puseram a manga, era assim, foi a parte que acho que mais foi... Tipo o Papa quando chega num país, não é? Avassaladora foi essa. Pronto, e
portanto, e saí. Só que depois tinha o meu primo que ainda estava em Tarragona, que só ia no voo a seguir, como acho que não há coincidências. O meu amigo ligou para ele e disse: olha, a tua prima aconteceu isto. E ele: estás a gozar? E ele olhou para a televisão e depois estava uma notícia que era portuguesa em pé de descolagem de voo. E eras tu. E era Mas depois eu. o voo foi ou não? O voo, Mas sem o voo ti. foi muito engraçado. Estava um dia num congresso no BNI, não sei se vocês já ouviram falar. É o Business Networking International. É uma organização americana que os empresários juntam-se para fazer negócios. Eu estava num congresso e contei essa história e houve uma rapariga que veio ter comigo e disse: eu estava nesse voo. Pois, exato, alguém havia de estar, não é? Sim, O mundo pequenino que é. Sim. Isto também é provável ou não? E para mim, eu acho que esta é mais improvável. Improvável? Ataques de ansiedade? Primeiro é em Barcelona, muito mais provável do que Israel. Agora. E sim, mas Mas acho posso-vos que... dizer que fui para Israel a seguir a isto. E foi logo a viagem a seguir. Pronto. Acho que, imagina, tipo, gritar e não sei o quê, acho que, tipo, comigo acho completamente impossível. Pronto, eu por acaso punha ali em terceiro. Mas podemos pôr em terceiro. Podemos pôr em Ficar terceiro? muito a pele, Falta a mais provável E e a a menos provável. Faltam 2 histórias. Então, qual é a quarta história? A quarta história, esta é mais pequenina, mas parecia um filme também, porque a minha tia faleceu, a irmã da minha avó, e fomos ao funeral. E quando foram tirar o caixão da senhora, era em Barcarena e há uma descida assim muito a pique. Saltou o caixão e estavam tipo 20 homens atrás de um caixão e o caixão tipo parecia um parque de diversões e as pessoas a correr atrás do caixão Para ir apanhar. para ir apanhar. Foi assim uma cena muito, muito insólita e muito estranha. Isto aí, para mim é mais Eu provável, acho que esta não é é? a mais provável. Estamos Esta a ir pode a funerais e acontecer. tudo. Isto é mais Esta provável. é- Mas eu preciso do desfecho desta história. O caixão foi contra alguma coisa? Não, Não, pois, não, mas não. o caixão Eles aguentou sempre correram fechado. imenso. Eles correram imenso. Conseguiram atrás. pará-lo? Sim, só que depois aquilo era o funeral, as pessoas ficaram todas a rir. Coitadinha da minha tia. Mas então a agência funerária comprovou que o caixão não abre. Não abriu. Não Isto é abriu. marketing. Isto é bom marketing. É bom Não me marketing. lembro, mas podia fazer aqui uma publicidade. Já foi há muitos anos, não me lembro. Sim, boa. Para mim é mais provável. Sim, esta é a mais provável. Então vamos à história menos provável e vamos ver se Pois. bate certo ou não. Qual é a quinta e última história? A quinta e última história. Fui eu no Brasil que fiquei tipo sem abrigo, consegui fazer tudo no Brasil. Desfrutei de tudo sem um tostão. Isso é um sonho, não é? Eu quero. É pouco provável, mas eu gostava. Também acho que foi um bocado totó. Levava um cartão que tinha pedido novo ao banco e não conseguia levantar dinheiro. Não conseguia levantar dinheiro. Era só cash, Então, né? mas fazias como? Tipo, estavas no hotel, que já Fiz estava... dívidas em todo lado. Olha, descobrimos É o o Sr. fiado, mas Heleno, também o Sr. conhece. Heleno, que era em qualquer hora, nós ligávamos e ele levava-nos a todos os sítios. Era o Sr. Heleno, e eu dizia-lhe: eu pago no último dia, porque eu ainda tinha esperança de conseguir levantar dinheiro. Depois, tudo o que fazíamos tinha as atividades. Desculpa lá, eram quantas pessoas do Brasil? Só para ter noção de quem Eu- ficou a dever. Quantas pessoas? Era eu só e 2 amigas. Pronto, três Três mulheres no pessoas, Brasil. sim. Boa. Até que também houve um tipo que se apaixonou por mim. Mais um. Poça. Não sei se se apaixonou. Sim, achou uma graça e graça. engraçou. Apaixonou-se Sim. E depois lá dentro nos do contexto. emprestaram algum dinheiro. Nós não conseguimos levantar dinheiro, não conseguimos fazer nada com o cartão. Foi muito Mas isto estranho. tipo em que ano? Epá, eu não me Porque consigo lembrar. hoje em dia lá está já há muito mais opções. Sim, não é? claro, Tipo, claro. Isto dificilmente aconteceria. Há 15, se calhar, há 15 anos já. Pois. Já foi há muitos anos, já foi há alguns anos. E estado, cidade? Rio? Não, Natal. Ah, ok. No Nordeste. Sim. Só que foi muito estranho, porque depois foi uma série de coincidências, porque depois eu liguei para o meu banco, o senhor primeiro não estava, depois o banco estava a fechar porque o Pois, fuso exato. horário é diferente, depois a minha irmã tentou mandar uma transferência que não chegou, foi tudo muito... Tinha que ser assim. Tinha de ser assim. Mas correu bem, porque nós não deixamos de fazer nada, não, porque as atividades eram todas através do hotel, portanto Pois, nós estávamos exato. endividadas até às orelhas, mas
fizemos tudo. Tudo E não me pagaram depois quando regressaram a Portugal ou ficou dívida eterna? Não, Ainda porque hoje depois estás lá, conseguimos tipo, resolver na a questão lista. dos cartões, depois havia dinheiro. É que depois eu acho que nós estávamos só a cometer um erro com o cartão, com as máquinas, não estávamos a O pagar PIN nada estava daquilo. errado. Não sei, eu já não me lembro bem, mas sei que aquilo foi um disparate, que nós estávamos a cometer um erro, alguma coisa assim. Mas há uma coisa que eu não me lembro, mas eu acho que o cartão também não dava, porque nós tentávamos pagar no hotel e o cartão não dava. Não sei se houve um desbloquear de alguma coisa, ou nós descobrimos que tínhamos que ativar o cartão, sei lá, mas foram 15 dias ali um bocadinho desafiantes. Até eu lembro a minha amiga, Desafiantes, bem bom, que é um sem pagar bocadinho mais nada. velha, que eu lhe dizia assim, olha, e se eu... A esses dois amigos que nós depois conhecemos lá no hotel, eles eram do norte. E se eu empenhasse aqui o anel? Eu ainda hoje brinco e digo, me querias empenhar o anel de Rubim como a outra, parece-me que o anel... Estás maluca? Tu vais Pagar não sei com o quê." anel. Opa, não, isso... Mas eles emprestaram e nós conseguimos pagar tudo. E depois, no último dia, gastamos até nos apetecer, só pedimos Aí já levantar tinham dinheiro. Finalmente alguns havia dinheiro. reais. Quando regressamos foi um escândalo no aeroporto, porque queriam que pagássemos o excesso de bagagem e eu queria pagar com o cartão, já tudo funcionava, mas eu já não conseguia levantar mais dinheiro. Porque aquilo foi muito... nós resolvemos a situação no último dia praticamente e compramos tudo que era presentezinhos do Brasil, tudo. Havaianas. Baianas, tipo, pulseiras do Salvador da Bahia. E entretanto, eu disse, eu não tenho, está aqui o cartão, faça-se pagar, porque eu não tenho dinheiro, eu já levantei todo o dinheiro que é possível em cash, e ele, mas agora vai ter que pagar. Houve um senhor atrás que me disse, olha, então ponha a bagagem, as suas coisas na minha bagagem, para resolvermos a situação, até porque o senhor já devia estar farto de estar ali à espera com esta situação toda. Agora tirou aqui, não vai poder tirar a mala, não vai, pôs aqui a mala, não vai tirar. Eu passei, mas que já tinham acontecido demasiado coisas. Pedi para chamarem a pessoa responsável, comecei aos gritos no aeroporto e depois mandaram-nos seguir e nem pagamos os 300 reais. Foi tipo, papá, Então, olha, eu acho que isto é uma esta experiência maluca. a experimentar. Eu acho que sim. Das 5, imagina, não sei se é menos Não, provável. mas eu acho que Eu é- acho que da droga era menos provável que esta, mas percebo que seja pouco Não, provável, mas porque eu hoje em dia esta- nunca íamos para o Brasil sem dinheiro, não é? Pois, exato. Não, e também já tens quase tudo reservado online. Sim, tipo, sim. com Já cartão tens- de crédito. Já tens tipo, alojamento, já tens. Eu ainda sim. hoje tenho alguma dificuldade em perceber porque é que as coisas aconteceram dessa forma. Tinha que ser. Tinha que ser, eu não consegui, o cartão não funcionava no hotel, nós não conseguíamos levantar, mas eram as duas, já estávamos as duas a cometer um erro, havia ali alguma coisa que não estava a funcionar, e é como tu dizes, hoje em dia tens 1000 formas de resolver a situação, não é? Acho que foram para aí há 15 anos, sim. Giro. Olha, ficou aqui bem Muito arrumado. bem. Ficou bem arrumado, ainda vamos bem. aí a uma quadrilheira. Bora. Olha a quadrilheira. Então, última dinâmica. O convidado do último mês deixou-te uma pergunta, sem saber quem é que é. Nem nós sabíamos quem é que era na altura. Tu vais responder e vais deixar uma pergunta para o próximo convidado. Ok, que ok. pode ou não a ver com o tema de hoje. Ok. Portanto, a pergunta que o Martim deixou, posso dizer eu ou queres ir tu? Pode dizer. Qual é que é o teu evento de sonho? Tens que criar o teu evento de sonho, dizendo qual a cidade, qual o espaço que escolhias, o artista principal e o artista convidado. Então, poderia ser nas Ilhas Maurícias o Bono dos YouTube, Sim. que eu amo de paixão. Há ali uma ligação qualquer que eu sei que já é o mais hardcore, não, não sei, ele tem alguma coisa que eu gosto de especial. Eu sei que hoje em dia está mais atual outro tipo Sim, de mas bandas. é normal, não é? Faz Mas parte. eu gosto imenso mesmo das músicas atuais, portanto o Bono, o Vox nas Ilhas Maurícias. Qual é que é o... A segunda é o espaço, ou seja, se era numa praia, se era numa arena, se era na ilha, sim, numa ilha. Sim, na ilha, mas Sim, mas numa ilha na praia, tipo... tipo, no... numa praia, num evento, Sim, num evento. Ao ar livre? Ao ar livre, com um palcozinho, sim, a levava o praia. pessoal que eu gosto, amigos. Bem, estava aqui uma grande ideia para uma festa de anos, por isso se alguém quiser organizar uma Exato. festa de anos para a Marisa, fica aqui a sugestão. Olha, Temos catering, temos. Temos Bono e Falta só o artista convidado. Cantava ao Bono, mas E ele que quem é que chamava? chamava? Chamava quem ao ele palco? dizia, e artista surpresa, temos... Convosco, agora. E ia lá mais um, cantar com o Bono. Pode ser amigo ou não.
Eu gosto daquela energia da Shakira. Acho que ela podia animar muito ali giro. aquilo. Boné grande Shakira, festa. grande Sim. mistura. Grande Gosto, festa. gosto sim, Ele é senhora. mais sério, entre aspas. Mas gostava dessas. Sim, um sabe? contraste giro, por acaso. Então pronto, fica a pergunta para o próximo convidado. O que é que queres perguntar? Ninguém sabe quem é. Ninguém mesmo. Ninguém sonha. Então agora pode ser no seguimento desta conversa. Pode, claro. Então qual é que foi a história mais insólita que lhe aconteceu? Portanto, tenho curiosidade. Gosto dessas histórias. Para não seres a única chalupa, não é? Exatamente. Giro, giro. Olha, não custou nada, está feito. Tá, obrigada. verdade. Obrigado, gostámos Quer muito. dizer, não sei Obrigada. qual é o resultado Também final. sim. Não, Espero vai que ser- não vai ser tenha- incrível. É incrível. Vai ser, não, Defraudado. foi Não, incrível. o resultado em si depois. Isso é indiferente. Espero não ter defraudado aqui Não, nas não. vossas Felipe, expectativas. obrigado mais uma Todo, vez. obrigada. E se calhar vemos brevemente para novos Pois, projetos, não é? É verdade. Sim, eu acho que sim. Eu acho que na sequência disso isto agora talvez... Isto agora arrancou. Se o podcast ficar aí por aí, nós chamamos daqui a um aninho para falar sobre isso, está bem? Sim. Tá bom. E se correr tudo como eu estou à espera, acho que podem gostar muito do tema Epá. que vem aí. Estamos Oh, muito eu estou vamos muito entusiasmada já. Obrigado mais uma vez, beijinhos e abraços. Tchau, tchau. É chá, é no telhado. Chá, é chá, Não, não é no terraço, Não é no telheiro, nem no alpendre. é no telhado. O quê? chá no telhado.